A única coisa que você não pode fechar é a porta do seu coração. João capítulo 5 diz assim: alguns dias depois, Jesus subiu para Jerusalém. E em Jerusalém havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu até Jerusalém. E Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em hebraico chamava Betesda. E tinha 5 alpendres e 5 entradas. E ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cego, manco, paralítico, que esperavam o movimento das águas. E de vez em quando descia um anjo e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. E um dos que estava ali, o paralítico, havia 38 anos, que estava deitado. E soube que ele vivia nesse estado durante muito tempo, cerca de 38 anos, meu Deus. E Jesus perguntou: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando as águas do tanque se agitam, me põe no tanque. E toda vez que eu vou descer, outros pulam na minha frente. E disse Jesus: levanta-te, toma a sua cama e anda. Queridos irmãos, esse texto que eu acabei de referir é interessante. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz em João capítulo 5, de verso 38, Jesus sobe para a cidade de Jerusalém, ora. Em Jerusalém havia uma porta, um tanque que se chamava Tanque de Betesda, a qual tinha 5 alpendres, e nesse já havia grande multidão de enfermo, coxo, paralítico, e esperando o movimento das águas. Todavia, a Bíblia diz que havia um homem que estava na beira do tanque há cerca de 38 anos. Observe que o contexto da Bíblia vai dizer que era a festa dos judeus, era a Páscoa, e o Senhor vosso Deus Jesus Cristo veio até a cidade de Jerusalém ao encontro do paralítico de Betesda. Todavia, Jesus passa pelas 5 entradas, e como Deus é onisciente, como Deus é sábio em sabedoria, Jesus chega até o tanque de Betesda. A Bíblia diz que a multidão que estava enferma estava diante ali daquele tanque. Para quê, pregador? Para receber a cura. A cura existia, mas todavia a pessoa, para ser curada, era necessário que o anjo que estava no céu agitava aquelas águas, e a pessoa que estava doente, independentemente do grau da enfermidade que ela estivesse alojada no corpo, ao adentrar dentro das águas, sarava de qualquer doença. Todavia, havia um homem que estava na porta do tanque, na beira do tanque, há 38 anos. Observe que foram 4 décadas praticamente sem esperança para viver. Talvez esse paralítico deve ter pensado na alma dele: eu vou tirar minha própria vida. Talvez, se Deus existe, porque Deus não me tira dessa situação? É porque debaixo da terra há um plano, há um propósito, há um tempo de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo vai até a cidade, encontra o paralítico caído. É interessante, irmão, que a Bíblia diz que havia 38 anos e Jesus não perguntou o tempo que ele estava. Jesus só perguntou: quer ficar curado da tua doença nessa tarde? Quer ficar curado da tua dor nessa tarde? Talvez aquele paralítico sem fé, sem esperança, porque a sua expectativa foi por rala abaixo, ele abre a boca e fala: ah, Senhor, não aparece ninguém na cidade de Israel, na cidade de Jerusalém, que quando as águas do tanque se movem, me atira para dentro do tanque. Às vezes, Senhor, eu até
até consigo chegar perto do tanque, mas só que alguém mais forte ou mais preparado que eu pula na minha frente. Sabe o que Jesus falou para aquele paralítico? Não interessa quem não te curou, não interessa quanto tempo você está assim, o importante é que nessa noite ele estava encontrando com um ser que mudou a história da vida daquele homem. É por isso que o contexto da Bíblia Sagrada vai dizer, quando Jesus chega na sinagoga, é dado a Jesus um livro, um pergaminho daquela época, e Jesus, quando abre, ele está escrito: o Espírito do Senhor nosso Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas, colocar em liberdade os cativos, devolver a visão ao cego e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava dizendo ao paralítico: hoje é a última noite que você passa caído nesta maca, hoje é a última noite que você passa chorando, hoje é a última noite que você passa aí depressivo. É eu, o Senhor vosso Deus, que te digo: levanta, toma a sua cama e anda. O texto da Bíblia Sagrada vai dizer que imediatamente aquele homem se põe de pé. Jesus quebrou todos os protocolos para os líderes religiosos daquela época. Ninguém podia ser curado no sábado. Por quê, pregador? Era dado ao livro, a lei de Moisés não permitia que nenhuma pessoa da terra poderia fazer um ser curado no sábado ou outras coisas, enfim, era um costume daquela época. Mas quando Jesus estava indo aquele homem no sábado, Jesus quebrou todos os requisitos, Jesus quebra todo o protocolo. Era Jesus dizendo: nesse exato momento eu vou quebrar protocolo, porque aquela alma está aprisionada nas garras de Satanás. O contexto vai dizer que quando ele levanta da sua maca, Jesus disse: pega a cama. Eu começo a entender e pensar em outra dimensão. Se o Senhor mandou aquele homem levantar, por que necessidade tinha dele carregar a cama debaixo do braço? Aquela cama debaixo do braço era uma evidência. Oh, glória! Agora a tampa da chaleira vai voar aqui hoje. Era evidência que ele encontrou com um ser que mudou a história dele. Você não pegou, não? Ele não se encontrou com o Papai Noel, ele se encontrou com o Criador do céu e da terra. Todavia, o homem está passeando e daqui a pouco alguém fala: é sábado e a lei de Moisés não permite que ninguém carregue a cama em pleno sábado. Aquele homem curado por Jesus vai dizer: rapaz, você não entendeu. Quem me curou, oh glória, quem me curou foi lá no Gólgota. Oh glória, quem me curou foi lá no Calvário. Colocou uma coroa de espinho na cabeça, furou a mão com prego, chicoteou as costas dele, mas também quem me curou está sentado no trono, vestido de majestade. Estou sentindo. Olha para mim. Jesus estava dizendo: levanta, pega a maca e anda. Eita! Era Jesus falando: a morte não vai te matar, levanta. O câncer não vai te matar, levanta. A morte não vai te matar, levanta. É Jesus falando. Se ele quiser, aqui nesse sábado, ele bloqueia a morte e derrama vida sobre a sua casa aqui hoje. Olha para mim. Jesus estava dizendo para ele: eu sei que o momento da sua vida foi derradeira, foi difícil, e você deve ter pensando: mas Deus, como que pode o Senhor ver um filho sofrer há 38 anos na terra e não fazer nada? Aos olhos humanos, Deus é injusto, mas Deus não é. Há um tempo para tudo. Eclesiastes vai dizer que há tempo de eu nascer, há tempo de eu morrer, há tempo de eu chorar, há tempo de eu sorrir.
Há um propósito debaixo do céu. Ninguém sai dessa terra para outra, para o céu ou para o Hades, sem que haja uma permissão de Deus. Porque Deus disse: vai passar a terra, vai passar o céu, a palavra vai ficar. E é isso aqui que eu quero pregar. Jesus estava dizendo assim: o tempo que você passou caído no chão era um tempo que Ele já estava programando a tua vitória. Eita glória! Jesus estava dizendo para ele: você não vai morrer nessa situação. Oh glória! Você não vai morrer caído no chão. É Jesus falando na alma do paralítico. Oh paralítico, eu estava contemplando. Na madrugada eu te contemplava, à tarde eu te contemplava, de manhã eu te contemplava. E é por isso que o Senhor está dizendo: o seu endereço Ele sabe, a tua casa Ele sabe. Fique tranquilo, se a cura não chegou ainda, Deus vai mandar. Oh, glória! Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, contagem. Deus vai curar. Deus vai curar. Oh, glória! Aí alguém disse: quem é que mandou você pegar sua maca, levantar e andar? Aquele paralítico foi um ser. Daqui a pouco Jesus encontra ele novamente. Ei, não peques mais, para algo de pior não torne a acontecer a você. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu virei a página da sua história. Eu virei a página da sua história. Ou seja, o que era passado ficou para trás. Jesus estava dizendo: não olha mais para trás, segue em direção ao alvo. E quem é meu alvo, pregador? Meu alvo é a terra, não. E quem é meu alvo, pregador? Meu alvo é ficar rico, não. E quem é meu alvo, pregador? É ser famoso, não. Qual que é meu alvo? Salmista vai dizer: eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e criou a terra. Ô varão, abre essa boca para dar glória para Jesus aí. É Ele dizendo: Ele cura, Ele transforma, Ele liberta e leva a alma do homem ao céu. Aí adorar Jesus aí ou vai ficar encarando? Abre essa boca, varão. Quem está mandando eu falar não é um ser humano, é aquele que está no céu. Olha para mim. Você não está nem aí por isso aqui, porque não foi você que ficou 38 anos sem andar. Sabe qual é o problema dessa raça humana? É que não sente a dor do outro. Então quando não acontece na sua pele, mas Jesus está mandando um recado para você hoje: se sensibiliza com a dor do outro. Não taca pedra. Você não é Deus para tacar pedra em ninguém. Você não tem uma mão furada. Você não ficou 3 horas agonizando. Você não tem direito de falar. Jesus está dizendo assim: se sensibiliza com a dor do outro. Porque Ele disse: Senhor, passa homem aqui, não me acorde. Passa todo mundo aqui, não me acorde. Eu fico aqui, a barca deriva, Senhor. E toda vez que eu tento me apoderar, Senhor, outra pessoa não me arrasta, vai na minha frente. Eu fico aqui, Senhor, sofrendo, agonizando, doente. E Jesus estava olhando para ele: eu sei disso, porque eu conheço a sua história.
Eu vim aqui justamente para mudar a sua história. Olha que fato interessante. Se você ir numa clínica ou no médico, não sei se é quando a pessoa se acidenta, vai na terapia, uma coisa assim. Para ganhar os movimentos de novo, a pessoa perde o movimento. Imagina isso aqui. Pessoa 38 anos sem andar, as pernas estavam atrofiadas. Os ossos da perna já estavam, creio que já estavam empedrados. Mas sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe por que eu vou fazer você andar paralítico? Porque eu conheço a sua história. E quem está no meu caminho, anda na minha presença. Levanta-te. E Jesus está dizendo assim para a nação: nação, levanta. Tem gente que não está paralítico na cadeira de roda, mas está caído na fé. Não tem plano de Deus no coração, ô varão. Billy Graham foi que disse que o homem ou a mulher tem um buraco na caixa do peito, que homem não preenche, mulher não preenche, mas aquele que está sentado no trono preenche. Que nada, pregador, isso é balela nada. A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele rogou ao Pai, e o Pai foi que falou: eu derramarei sobre a terra o Consolador. Quem é o Consolador, pregador? É o que a Bíblia vai dizer: o Espírito Santo. Ô varão, acredita na mancha, assusta minha alma. Olha isso aqui, está na Bíblia. Eu vim falar, irmão. Eu vim falar que a morte está matando, a doença está matando, mas eu vim também falar para aqueles que acreditam. É Salmos 91 adiante: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas quem está na terra acreditando, Deus vai proteger. Varão, está caindo o céu aqui nessa via pública aqui hoje. Abre essa boca para dar glória para Jesus. Pregador, isso não é igreja. Igreja é nós, irmão. Igreja não é um templo que está escrito igreja evangélica, não. Isso é um templo dos adoradores, mas igreja somos nós. Pega aqui que eu vou explicar. Pedro fala: Rabi, olha que templo lindo, maravilhoso, que coisa extraordinária. Aí Jesus fala: é bonito, mas isso aí vai cair, não ficará pedra sobre pedra, até que o Filho do Homem venha e derrube. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está adorando a terra, e na terra não se deve adorar, só o céu. Por que tem gente que não é curado, não é liberta? Tem gente que está igual paralítico. Quando a igreja estava aberta, porque agora houve um decreto, fechou tudo, ia todo dia na igreja, mas continuava tomando remédio de depressão, a vida na ruína, casamento acabado. Sabe por quê? Ia todo dia na igreja, no lugar onde professa a fé. Sabe por que nunca foi curada? É porque foi no lugar onde propagava a fé, mas a própria não teve fé. E Jesus, ele está dizendo aqui: usa a sua fé. Mas Ezequiel, aquele paralítico não teve fé, eu sei, mas Deus estava sondando o coração dele. Enquanto ele estava sem fé, Deus estava dizendo: eu vou lá porque é aquele mesmo que eu quero. É a fé. Está aqui hoje pregando, é a fé. Oh glória! Para movimentar o coração de Deus tem que ter fé. Para chamar a atenção do Senhor tem que ter fé. É Deus falando: se eu quiser eu levanto aqui hoje. Pode estar todo entubado lá no João 23. Se Deus quiser, Deus coloca água por mão. Ué, se foi Deus que falou que Ele deu a vida, Ele pode dar a vida a quem está lá no hospital agora. Oh glória! Se nessa noite Deus
Deus falando, hoje vai ter cura aqui em Contagem, hoje terá cura. Sabe o que acontece? Eu vou explicar nesses 4 anos que eu prego na praça. É que as pessoas estão tão desmotivadas da vida que para elas isso aqui é coisa qualquer, não tem serventia, sabe por quê? O coração e a mente está cauterizada. O que é uma mente cauterizada, pregador? São pessoas que tanto faz, tanto fez, não dá a mínima. Agora quando está assistindo um filme, enfia a cara na televisão, falta estourar a tela. Engraçado, né? Para assistir um filme que tem atores profissionais, tu fica 1h50 cravado na televisão. Agora que essa palavra que vem do alto, tu não dá nem atenção, rapaz. Uma palavra que transforma, uma palavra que arranca da morte, uma palavra que liberta da maldição hereditária, uma palavra que repreende a macumba, uma palavra que cura, uma palavra que liberta. Eita! Abre essa boca para adorar Jesus aí, rapaz! Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui na minha alma. Oh, glória! Meu Deus, está pegando alguém aqui pela mão. Cadê essa pessoa? Ele está te segurando pela mão, profeta. Ele está te levantando aqui hoje. A doença não vai matar seu corpo. O Covid-19 não vai te matar. O meu Deus derramará cura. Meu Deus, meu Pai. Ah, Senhor, se essas pessoas que não estão nem aí para a vida soubessem que eu estou falando hoje, vai dar atenção aqui hoje. Que hoje eu posso pregar. E amanhã você vai ouvir o que? Sete Camargo e Luciano? Quem enche a alma de tristeza, de alegria, varoa. Você acha que uma relação com o homem vai trazer alegria? Quem traz a alegria é o Redentor da nossa alma. Eita! Oh, glória! O centurião chegou perto de Jesus e disse: Rabi, o meu criado está lá em casa, Rabi. Ele está todo destruído, caído no chão lá. Está prestes à morte matar o corpo. Fala aí, Pai, uma palavra que eu vou saber que ele está curado. Sabe o que Jesus disse para ele? Vamos lá na sua casa. Aí ele disse: não, Rabi, peraí, está errado. Não vai na minha casa não, porque eu sou indigno de ter a presença do Senhor lá. Fala uma palavra que eu vou saber que ele está curado. Sabe o que ele estava dizendo? Rabi, o Senhor manda no céu e na terra. Eu só comando a cidade. E se o Senhor profetizar uma palavra, eu vou saber que ele está curado. Sabe o que ele estava dizendo? Os homens estão no meu comando, mas o Senhor tem uns anjos ao seu comando. Fala uma palavra. Jesus olha para o discípulo, olha para a multidão, olha para Israel e disse: nunca encontrei uma fé igual a desse homem. Vai para casa, porque quando você chegar em casa, o teu criado vai estar curado. Eu quero encerrar essa mensagem aqui te dizendo: vai ficar aí olhando para a televisão vendo que o Covid-19 está matando? Ou vai acreditar nessa palavra que veio do alto? Jesus disse para mim assim: Ezequiel, eu tenho te levantado desde 2016 para pregar nas praças. E às vezes eu falo: eu vou parar, Senhor, não dá para mim. Aí sabe o que Deus falou na minha alma? Quem te levantou? Ele falou: o Senhor. Então, se é eu que te levantei, não para não. Oh, glória! Não para não, sabe por quê, meu filho? Enquanto tem uns que não tá dando a mínima, fique tranquilo, que aqui no céu há uma recepção dizendo: pega, pregador!
E é aqui que eu quero encerrar essa mensagem de hoje. O Senhor te levanta aí, praça pública. O Senhor levanta a sua casa. O Senhor levanta a sua família. Eterno Deus e poderoso Pai. Ó Pai, eu fiz a minha parte, Pai. Eu preguei a Tua palavra. E agora eu vou estar ali no bairro Santa Helena, na outra praça, pregando também a Tua palavra. Meu Deus, que essa mensagem que eu preguei aqui hoje, Senhor, que ela não caia no esquecimento, Deus. E que essa pessoa, Pai, venha abrir a porta do coração para que a Tua palavra habite. Muito obrigado, Senhor. Porque enquanto eu preguei, eu senti forte a Tua presença. Graças eu te dou, em nome de Jesus. Amém.